Olá, fãs de futebol americano. Comigo aqui, Leonardo Ober, acompanhando pela primeira vez esse produto que a gente está tentando construir audiovisual para os nossos fãs consumidores de futebol americano. E o nosso convidado especial, Ricardo Trigo, que vai contar um pouco sobre o complexo esportivo dedicado ao futebol americano em São Paulo, algo que está sendo, em parte, inédito no Brasil. Eu quero agradecer, Trigo, a tua presença aqui e já vou lançar a primeira pergunta. Como é que nasceu essa ideia de levantar, erguer esse empreendimento em São Paulo, que visa somente o desenvolvimento do futebol americano no estado? Bom dia, Henrique Rifel. Parabéns pelo trabalho que você tem. Bom dia, Uber. Ou boa tarde, boa noite, depende do horário que o pessoal estiver assistindo, mas para a gente, bom dia. Bom dia, amigo aí do futebol americano que está nos acompanhando. Então, Rifel, na verdade foi assim, desde 2010, quando a gente começou a fazer evento em estádio, e sempre recebia as críticas dos administradores que a gente destruía gramado, que a gente tinha o peso dos jogadores de gramado, que a nossa chuteira era diferente. Eu até fiz uma campanha aqui em São Paulo, nossa chuteira é igual a do soccer, mostrava que era 11 milímetros, que tinha 13 milímetros, 11 travas, que era de silicone, tanto quanto no futebol. No futebol, soccer pode, a chuteira de metal, no futebol americano não pode, enfim. Todo tipo de problema que a gente enfrentou, depois pintar campo, despintar campo, não ter as estruturas necessárias que a gente precisava, que o vestiário aqui no Brasil é construído exclusivamente para soccer, 11, 15 pessoas no máximo dentro do vestiário. A gente nunca tinha conforto, nunca tinha condições, sempre o perrengue que todo mundo passa no Brasil, né? De conseguir fazer um jogo de futebol americano de forma decente. Então, essa ideia surgiu lá por volta de 2010. Depois, quando eu estive na construção da Arena Corinthians, eu vi que era possível fazer um estádio para futebol em quase 2 anos e pouquinho. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, a gente tem que fazer um estádio para a gente. Muito mais, aí a ideia foi evoluindo muito mais que fazer apenas um estádio, que é um campo sintético com uma arquibancada que comporte, que seja da forma organizada para o futebol americano. Eu comecei a pensar, por que não atender o jogador de futebol americano de uma forma total, né? Porque a gente não tem muita dignidade no futebol americano. As pessoas tratam a gente muito, muito mal, né? Fora da comunidade. Aí comecei, vamos dar musculação de graça para o associado, vamos dar fisioterapia, entendeu? Aí falei, conversei com algumas pessoas, a gente pode montar um centro de fisioterapia arcado pelo SUS, que aí o atleta pode fazer sua fisioterapia, o profissional que ali estiver não vai ser lesado também, porque vai estar recebendo pelo SUS. Aí comecei, por que não também atender o Flag? O Flag em 2028 vai ser olímpico. A gente tem uma das maiores bases do mundo de Flag. Eu falei, vamos construir um complexo, né? Não apenas um estádio. E aí, conversando aqui com algumas pessoas, muitas reuniões, muitos projetos, muita coisa, surgiu a oportunidade de um campo no Parque Ecológico Tietê. Para quem não sabe, o Parque Ecológico Tietê fica na Penha, zona leste de São Paulo, e lá comporta o CT do Corinthians, do Palmeiras e da Portuguesa. E a gente vai estar ali do lado do CT do Corinthians, que para mim é uma honra, né? Eu sou corintiano e tal. Então, a gente conseguiu ali um terreno de 29.111 metros, 30 mil metros, né? Para ser mais redondo. E aí ali a gente vai pôr um campo de futebol americano com uma bancada de 3 mil pessoas, 2 campos de flag. Também tenho a intenção de fazer um hall da fama ali para contar a história do futebol americano paulista e nacional, porque muita gente conta a história de forma errada. Existe muito interesse político em contar a história. Então, eu falei, vamos contar a história dos que ainda estão vivos, né? Para isso aí perpetuar. Enfim, foi assim que surgiu.
Aí muito trabalho aconteceu, temos terreno, temos uma emenda parlamentar, temos alguns patrocinadores e aí agora a gente está em processo de transação de documento para levantar essa arena aí. Perfeito, Trigo. Primeiramente, bom dia. Estendo também meu bom dia ao Henrique Riffel, a todos vocês que estão nos assistindo. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é a respeito dessa questão da NFL estar buscando um cenário aqui no Brasil também, inclusive para jogos já a partir da próxima temporada. Eu queria saber de ti o quanto essa obra, qual a importância dessa obra especificamente para servir talvez até mesmo como um lobby e mostrar que São Paulo está sim no mapa para a NFL também. A gente sabe que vocês têm um interesse muito grande de trazer um jogo da NFL da temporada regular para o Brasil, especificamente para São Paulo. Tá, então vamos lá. Tudo começou em 2012, quando o embaixador dos Estados Unidos no Brasil me ligou e falou que o Michael Biddle, presidente do Arizona Cardinals, estava querendo falar comigo. Eu falei, pô, querendo falar o quê comigo, né? Presidente do Arizona Cardinals, achei até que fosse trote na ocasião. Conversei com o André José Adler, que era vivo na ocasião, ele falou, não, você tem que ir na reunião e tal. Eu marquei a reunião, fomos lá, aí foi eu, o presidente do Arizona, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e tal, e a gente começou a conversar. Eles queriam entender como que uma equipe, na época, e até hoje estou à frente da equipe do Corinthians, eles queriam entender como uma equipe amadora conseguia ter mais seguidores nas redes sociais do que o time do Arizona Cardinals. E aí eu fui, expliquei que era muito trabalho e tal, que a gente estava envolvido com um time de soccer e tal, levei eles no Corinthians, expliquei o que a gente fazia aqui no Brasil. Em 2013 eles voltaram, em 2014 eles me levam para os Estados Unidos, fiquei lá 16 dias, vendo toda a movimentação, tudo que o Arizona fazia. E aí começou a surgir algumas oportunidades. O Carlos Santos veio para o Brasil como embaixador da NFL. A gente começou a conversar com dirigentes da NFL, que eram um de Nova York e um de Los Angeles. Eles vieram nas arenas, aqui de São Paulo, levei na Arena do Corinthians, Morumbi, Pacaembu e o Allianz Parque. Eles adoraram. Teve 2 camps aqui em São Paulo do Carlos Santos como embaixador pela própria NFL. Eles acharam que aqui, fizeram vários estudos, acharam que aqui em São Paulo era o ideal para ter um jogo de NFL. Depois a gente acabou colocando a camisa no museu lá do New England Patriots e tal, e a gente teve mais uma aproximação, a gente teve reuniões lá em Nova York com o pessoal da NFL, e veio crescendo cada vez mais isso. Robert Kraft, no final de 2016 ou 2017, agora não me lembro, quando acaba o jogo que ele é campeão, ele fala que o interesse dele é vir para o Brasil, e cada vez mais isso foi crescendo, 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 e a gente foi conversando. Como esse complexo pode ajudar? Esse complexo vai ter uma estrutura aí vai comportar várias crianças carentes, vai comportar um alojamento e tal, e ele fica a 4 quilômetros do Aeroporto Internacional de São Paulo. Então, ali a gente pode fazer curso, pode trazer o pessoal da NFL, eles fazem clínicas e tal, até um NFL Experience, se for o caso, e a gente está ali a 11 quilômetros do estádio do Corinthians, né? Que é onde a gente tem interesse de fazer um jogo da NFL. Isso vai acontecer? A gente tem total interesse que isso aconteça aqui na Arena Corinthians, mas caso não seja na Arena Corinthians, por algum motivo, a gente não tem problema nenhum de negociar. Quando eu digo a gente, é porque são algumas pessoas conversando, tá? De levar isso para outra arena, tá? E qualquer uma que seja. Mas, por enquanto, como eles disseram aí até na mídia, um ano atrás, um ano e pouco atrás, que a Arena Corinthians é o lugar ideal para ser feito. Eu tenho total acesso dentro do clube, a gente já conversou bastante aqui, e se tudo der certo aí, pós-pandemia, a gente trazer um jogo da NFL para a Arena Corinthians, se não for o caso, para o Brasil, entendeu? Enfim, estamos aí conversando já há bastante tempo
quase 9 anos, como vocês viram. Contei a história bem longa para deixar as coisas bem claras, entendeu? Porque não é de ontem que a gente está conversando com eles, entende? Correto. Eu queria voltar a um ponto da tua primeira resposta, sobre o atendimento a aos membros, os sócios, não sei se serão sócios, serão membros, tem que entender isso, como vai funcionar, mas um ponto específico da tua resposta é sobre o atendimento no SUS. Isso diminui os custos creio, de manutenção do complexo com profissionais. Como é que nasceu isso? Porque é algo que, além de tirar os custos de manutenção, também pode promover um serviço gratuito para quem estiver lá dentro do complexo. Tá, então vamos deixar bem claro. Algumas pessoas me acusaram, falaram que eu estou construindo esse complexo esportivo para o Steamroller. Se fosse interesse em fazer o complexo para o Steamroller, eu teria feito para o Steamroller e não para a Federação Paulista. Como ali já tem Corinthians, Palmeiras e São Paulo como um centro de treinamento, eu conseguiria para o Steamroller tranquilamente, porque eu que estava conversando com as pessoas. Por que eu levei para a federação e não para o Steamroller? Porque o Estado, para crescer, todo mundo precisa trabalhar junto. É muito mais importante as equipes junto do que uma equipe só ter um estádio e o resto, todo mundo jogando no terrão. Quer dizer, nunca vai haver um interesse na modalidade se só uma equipe tiver equipe forte, tiver estádio, não. Todo mundo tem que trabalhar junto. Então, a gente resolveu que era o ideal ser da Federação Paulista. Respondendo a essa pergunta, como surge a ideia? Em São Paulo tem a USP e a Unifesp. Eles fazem atendimento gratuito para vários atletas aqui em São Paulo, de diversas modalidades. Eu, em conversa com coordenadores do curso de medicina, fisioterapia, eles falaram para mim, por que não você levar para lá a Unifesp ou a USP, né? Ou os dois. A gente ainda não fechou nada com ninguém, mas a gente está em boas conversas adiantadas aí para ver quem vai ser. Dessa forma, qualquer atleta de São Paulo que tiver lesão ou tiver coisa pode fazer cirurgia pelo SUS e pode depois fazer a sua fisioterapia lá no centro esportivo que a gente vai ter montado, e reduzindo o custo dos atletas drasticamente, que eu acho que é um grande problema que a gente enfrenta no Brasil. Os atletas jogam pelas equipes e são abandonados quando tem lesão, né? São jogados fora. Então, isso aí surgiu de conversa com diretores de grandes faculdades aqui, e eu fui ver a viabilidade disso, fui ver legalmente como isso funciona, é tranquilo, é bem fácil. Então, se a gente tem um espaço, a gente vai... depois, mais para frente, vocês vão estar vendo a planta aí, do complexo, e vocês vão ver o espaço que vai ser dedicado ali à fisioterapia e musculação. Então, isso é uma coisa que eu quero trazer para dar dignidade aos praticantes de futebol americano que não têm condição nenhuma de pagar cirurgias ou fazer fisioterapia e ficam jogados aí à própria sorte pelas suas equipes. Perfeito. Presidente, nós sabemos que hoje o estado de São Paulo é um dos estados que mais tem ligação com os clubes de soccer, né? Nós temos diversos times de futebol americano ligados a Palmeiras, Corinthians, Santos, próprio Botafogo de Ribeirão Preto e também a Portuguesa. Eu queria saber do senhor, enquanto presidente da federação, agora desligando um pouquinho da sua imagem ao Corinthians Steamrollers, precisamente, gostaria de saber do senhor o quanto isso pode ter influenciado, o quanto isso ajuda e se eles tiveram alguma participação nessa ideologia, nessa identificação e a necessidade de construir um estádio, um complexo para todos esses times. Tá, vamos lá. Não tem, né, como me desligar da imagem do Corinthians. Eu estou com a máscara do Corinthians. Atrás aqui está Corinthians. É meio que indelével, né? Eu estou muito atrelado ao Corinthians, mas não tem problema nenhum, porque eu trabalho em prol de todos. E quanto ao Ribeirão Preto Challengers, eles não têm mais a parceria com o Botafogo. Essa parceria foi extinta. Mas, enfim, só para deixar claro. Na verdade, foi um projeto
todo idealizado por mim e, na época, a CEO da Federação Paulista, né, que era a Cris Cajuara, que hoje é presidente da Federação Brasileira. A gente correu atrás desse projeto, a gente organizou e a gente foi mostrando para as equipes a nossa intenção. Dizer que eles tiveram alguma contribuição ou relevância para o projeto foi só de apoiar e incentivar que a gente fizesse, entendeu? Mas em nenhum momento ninguém teve assim uma contribuição efetiva de falar não, vamos fazer, não, é legal, é bacana, tem dinheiro, conheço político, não. Foi uma iniciativa minha e da CEO da Confederação Brasileira, hoje presidente da Confederação Brasileira, CEO na época da Federação Paulista. Foi totalmente trabalho nosso. É até triste falar dessa forma, mas essa é a realidade, entendeu? A gente sabe que no futebol americano poucos trabalham e muitos levam crédito, né? Então, já que você me perguntou, eu estou falando exatamente a real, sem política, e se alguém ficar chateado com a resposta, pode vir conversar comigo que a gente desenrola. Eu queria perguntar em relação a orçamentos desse complexo, através de uma emenda parlamentar do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. Ele conseguiu o recurso de R$1 milhão. A minha primeira pergunta: em quanto está orçado todo o complexo e quanto dá para completar com esse R$1 milhão, já que tem um plano de estar pronto até 2022? Durante o ano de 2022, só para deixar claro, o terreno ali fica na Penha, né? E, outro dia um jornalista, eu achei bem interessante, ele que fez as contas, né? A metragem na Penha custa R$2.500, ele multiplicou por 30 mil metros, falou que o terreno vale 75 milhões. Eu achei bem interessante isso. É um ganho para a modalidade, ok, que o terreno não pode ser vendido, né? Ele está em permissão de uso, então a gente jamais vai poder vender esse terreno, mas é um ganho para a Federação Paulista de 75 milhões. Eu achei bem bacana e bem pertinente o que o Dan Lacalle, do Torcedores.com, fez, dar o crédito a ele. E o Frota entrou com uma emenda parlamentar de R$1 milhão, e eu te digo que seria 1/4 do valor total das obras, tá? A gente ainda está fechando a planta, falta muito pouco, os alvarás estão correndo e tal, mas sexta-feira mesmo a gente teve uma outra reunião com a FP2, que é a construtora, e também teve com a Turffield, que é uma empresa americana de construção de campos, que também está querendo entrar conosco. Enfim, mas eu posso dizer que R$1 milhão é 1/4 do valor que a gente precisa. Os outros 3/4 a gente está em negociação, mas eu acredito que, devido ao cunho social, devido a tudo que vem beneficiar a modalidade, eu acho que não vai ter maiores problemas aí para a gente levantar o restante da verba. Perfeito. Presidente, você é bastante ativo nas redes sociais, interage bastante, inclusive, com os torcedores, com os fãs de futebol americano. Eu queria saber a sua visão a respeito da aceitação deste público e até mesmo daquelas pessoas que não conhecem, que não curtem futebol americano, como as pessoas estão lidando e o que chega até você nas redes sociais a respeito dessa obra, lembrando que é com recursos públicos, né? Então, na verdade, muita gente fala muita coisa nas redes sociais. Eu procuro até me abster muitas vezes dessas pessoas que falam. Realmente é recurso público, mas esses recursos deveriam... quem deveria estar construindo esses complexos de futebol americano pelo Brasil seria o próprio poder público, né? Porque quando se existe uma demanda de uma comunidade, os administradores, governantes, prefeitos, governadores, enfim, deveriam fazer esse complexo, né? Como, por exemplo, em São Paulo, se você for na história e for verificar, tudo que foi construído de campos de futebol de várzea
até o Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães foi de dinheiro público e é revertido para o público. Logo, não existe problema algum desse complexo estar sendo feito com dinheiro público, tanto que está tudo vai ser tudo publicado em contas abertas, enfim. E a gente tem uma contrapartida muito grande, que também é o projeto social Touchdown do Futuro, que vai atender ali de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, 400 crianças, né, da comunidade, totalmente gratuito. Vão ter a prática do flag football, né, onde vão iniciar, muitos vão para o futebol americano, vão ter ali também, vão lanchar, né, vão ter ali uma merenda também para poder reforçar a alimentação deles no dia a dia. Enfim, o que me chegou, a única coisa que me chegou também, mas eu achei que não, nem deveria muito ficar batendo nisso, porque não, que isso ia ser usado para o Corinthians Steamroller. E eu disse que se eu quisesse que fosse para o Corinthians Steamroller, eu já teria pedido direto para o Corinthians Steamroller. Eu não colocaria para a federação. Hoje eu estou como presidente da federação. Amanhã depois eu não estarei. Isso aí vai ficar como um legado para a modalidade e alguém vai pegar e vai administrar da melhor maneira possível. Então, eu não vejo problema algum. Eu quero voltar um pouco mais sobre o uso do recurso ali de R$ 1 milhão, até vou emendar duas perguntas, né? O que esse R$ 1 milhão pode contemplar? Porque eu acredito que aquele terreno que conseguiu a permissão de uso era voltado para o beisebol, né? Pelo menos tem o formato, acredito. O que esse R$ 1 milhão contempla? Terá que fazer uma terraplanagem? O que pode já ficar pronto para 2022? Vai ter campo, vai ter arquibancada, vai ser construído módulo? E a minha segunda pergunta é o quanto isso afeta economicamente e socialmente a região ali da Penha, porque vai gerar empregos diretos e indiretos. Há uma previsão de quantos empregos pode gerar? Bom, vamos primeiro por partes, né? Campo de beisebol. Esse campo de beisebol está ali abandonado desde 2000, né? Então, eu conversei com o vice-presidente da Federação Paulista de Beisebol, conversei com o presidente da Federação Paulista de Beisebol e com o vice-presidente da Confederação de Beisebol. Para quê? Para não ter nenhum problema em relação ao beisebol. Eles nem sabiam do espaço, tá? Ali foi construído em alguma gestão anterior, que eu não fui correr atrás de quem, construiu um campo de beisebol sem saber realmente se ali era para construir um campo de beisebol ou uma piscina poliesportiva. Construíram um campo de beisebol e nunca foi utilizado por nenhuma equipe ou pela federação ou pela confederação. Dito isso, a gente não está invadindo o espaço do beisebol, tá? Ali no parque existem outros 19 campos e todos os campos que eu fui ver tinha equipes de futebol que estavam envolvidas, tinha comunidades ali que tomavam conta do campo. Então eu tentei ser o mais pacífico possível, né? Tanto que consegui de uma forma bem, ninguém reclamou o espaço, tá? Então dizer que ali era um campo de beisebol realmente foi recortado para um campo de beisebol, mas só que nunca foi utilizado. Só que a área que a gente recebeu, ela é 2 vezes maior que o campo de beisebol. Tem o campo de beisebol e mais 2 vezes o tamanho. Então, não tem problema nenhum. Até se a gente quiser, a gente pode construir um campo de beisebol ali. Mas não vai ser o que a gente vai fazer. Quanto à construção, quanto ao R$ 1 milhão, R$ 1 milhão vai ser para dar início às obras, né? A gente, junto com a construtora, a gente está fazendo o planejamento total e também o que R$ 1 milhão pode comportar. Mas só que eu acredito que quando iniciar as obras, a gente vai ter o dinheiro praticamente total. Então, se a gente não tiver o dinheiro total, a gente vai construir na medida do possível o que esse dinheiro der. Se não der, a gente vai
se der, a gente constrói inteiro. É tudo planejamento, né? Então, vai ser construído por módulos, vai ser construído de uma forma que, entendeu? Eu não entendo muito de construção, mas o pessoal da FP2 vai fazer de uma forma que, pelo menos, a gente tenha a estrutura base para quando os recursos chegarem, a gente construir rapidamente. E a outra pergunta... o impacto, eu acredito que muito maior até do que o próprio impacto econômico de pessoas ali que vão trabalhar, eu acredito que seja um impacto social, porque ali vai ser um local de oportunidades para essas 400 crianças que vão estar treinando. Então, da mesma forma que um Duzão saiu do futebol americano nacional e foi para a NFL, a gente vai ter aí 400 crianças treinando que vão aprender uma modalidade esportiva, podem chegar na CFL, podem ir para a Europa, podem ir para a NFL, vão necessariamente se instruir mais através do inglês, vão correr atrás de falar um outro idioma, porque fazem um esporte americano. Então, ali vai ser um polo muito mais de oportunidades do que de que a gente dizer que vai ter um grande impacto financeiro de mão de obra, né? Porque a mão de obra toda vai vir da região de São Paulo, dos que já trabalham com futebol americano. Então, o que eu enxergo é o impacto social e não tanto o impacto de mão de obra para mudar economicamente a região. Perfeito. Presidente, o senhor falou que essa obra vai iniciar aí com pelo menos R$1 milhão de recursos e havia comentado que pretende fazer o máximo possível com estes recursos. Caso não consiga, vão tentar fazer aí pelo menos o mínimo para ter uma base para desenvolver o esporte. Tenho duas perguntas a respeito disso. A primeira delas a respeito do que seria exatamente essa base, seria a arquibancada e o estádio, seria o vestiário, vocês já planejam algo no sentido disso? E a segunda pergunta é se hoje vocês já têm alguma perspectiva de onde tirar o restante do dinheiro, como vocês vão conseguir angariar estes fundos? Tá, vamos lá. Se depender de mim, a primeira coisa que vai ser construída vai ser o campo. Porque com o campo construído, vamos dizer que a gente só tem esse dinheiro e mais nada, ok? O campo vai ser um case, construímos um campo. Senhores, a gente precisa de uma arquibancada e precisa do prédio administrativo e precisa da continuidade nessa obra. Nos ajudem. Fica muito mais fácil vender para empresários e outras pessoas do que só um esqueleto de construção. Então, se eu puder fazer só o campo, vai ser só o campo e a gente continua. Agora, digamos que a gente não consiga mais recurso público e nem patrocínio. Eu, Ricardo Trigo, ponho o dinheiro e a Federação Paulista fica me devendo isso aí e me pagam quando puder. Entendeu? Então, eu não tenho muito problema quanto a isso, entendeu? Eu sei que vai surgir as oportunidades, o dinheiro vai chegar de alguma forma, mas se não chegar, eu mesmo banco e o importante é que isso aí seja construído. Quero tocar um ponto sobre a arquibancada. Foi estipulado um espaço para comportar 3 mil fãs. Isso foi levado em conta o mercado consumidor de São Paulo ou foi, digamos, um número aleatório? Porque eu pergunto em relação ao consumo de São Paulo. A cidade de São Paulo, às vezes, tem dificuldades para promover o evento do futebol americano na capital e acaba levando para a região periférica ou para a região metropolitana, onde o consumo é muito baixo em relação a outros mercados no país. Por que 3 mil reais? Desculpa, por que a capacidade de 3 mil fãs? Então, você mesmo já respondeu. Por quê? Porque hoje 3 mil pessoas é o que nos comporta. Quando foi que em São Paulo a gente colocou mais de 3 mil pessoas? Em finais, né, no estádio de Ibirapuera, que a gente pôs 5 mil e pouco. Em Santo André, semifinal, Corinthians e Portuguesa, 4 mil e pouco. Então, hoje, 3 mil pessoas nos atendem muito bem. E, como você disse, nas regiões periféricas, a gente coloca 200, 300, 400 pessoas.
Então, a arquibancada, pela planta, como eu vi, vai ficar com 3.572 lugares, tá? Mais ou menos, né? Isso aqui foi para comportar tudo que vai ter que comportar embaixo da arquibancada, que são vestiários, musculação, alojamento, enfim. E a gente pode crescer esse número futuramente para 11 mil espectadores, né? Caso a demanda venha aumentando, caso as pessoas venham gostando, a gente tem espaço ali para fazer um recall e construir os outros módulos da arquibancada. Mas a gente vai começar com esse primeiro módulo, que embaixo vai estar todo complexo, né, de estrutura, de funcionalidade, e comportar 3.572 pessoas, 3.000, né, em torno de 3.000 pessoas. A gente sabe que muitos jogos vão dar 50 pessoas, e a gente sabe que muitos jogos vão dar 1.500, e as semifinais e finais a gente vai ter capacidade máxima. Então, por isso que foi chegado a esse valor. Podia ser um pouquinho mais, podia ser um pouquinho menos, mas a gente entendeu que esse número é um número bastante razoável. E o mais importante disso, como eu já falei, é que a gente tem espaço para chegar até 11.000, 12.000 pessoas, caso essa demanda venha a crescer. Certo, presidente, nós estamos em meio a uma pandemia desde basicamente o início de 2020. Eu gostaria de saber do senhor a respeito do quanto isso pode ter impactado nessa obra, seja financeiramente ou até mesmo para o desenvolvimento do projeto e daqui para frente para a construção desse estádio. O quanto a pandemia tem a sua parcela de, entre aspas, culpa ou ajuda neste aspecto da construção. Tá. Não sei se vocês viram na última semana o Tedros Adhanom, o presidente da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, ele diz que o esporte é responsável pela mudança da vida de muitas pessoas e que o momento do esporte não era para ser praticado, e sim para ser projetado em infraestrutura e organizacionalmente para quando a pandemia passar, porque uma hora vai passar, a gente não vai ficar nisso ad eterno, assim a gente espera, que as pessoas teriam que se organizar para ter complexos ou estruturas para a prática da modalidade esportiva. Como vocês viram, que eu já respondi anteriormente, é uma ideia muito antiga a gente construir esse complexo, construir esse campo, e surgiu a oportunidade porque realmente tudo estava parado. Eu, com mais tempo, corri com mais empenho e mais afinco e consegui o terreno, consegui parte da verba e consegui com que a gente se estruturasse assim como o presidente mundial da OMS fala. E a gente sabe que os governadores, prefeitos, também, é lógico que se tivessem um gerenciamento, também investiriam dessa forma. Só que eles estão extremamente preocupados aí em conseguir vacina, conseguir UTIs, enfim. A gente entende que o momento politicamente não é oportuno para dizer que vai se construir uma obra dessa, mas ao mesmo tempo é oportuno, porque quando a pandemia passar, a gente vai ter um centro esportivo voltado para o pessoal do futebol americano. Em São Paulo, a gente sabe que são em torno de 7.000 praticantes entre flag e futebol americano. Então, a gente vai atender aí em torno de 7.000 pessoas que praticam a modalidade, mais 400 no projeto social. Então, a pandemia, assim, acelerou que a gente corresse atrás, e a gente entende também que, de uma certa forma, politicamente, não é o melhor momento. Mas é o que a gente conseguiu fazer para esse momento. Tá certo, então, a gente vai encaminhando para o final. Eu vou deixar a última pergunta para o Ober, se quiser fazer, claro, e agradecer já a tua presença e aceitar esse convite, Trigo, para falar com o Futebol Americano Brasil. Bom, eu na verdade não tenho mais perguntas também, Riffel, mas eu gostaria de aproveitar o espaço aí para agradecer a todo mundo que tem assistido este vídeo, agradecer também ao presidente Trigo pelo seu tempo, por ter tirado esse tempo para responder as nossas perguntas, e agradecer também ao Riffel e a todos os fãs do futebol americano Brasil por estar nos assistindo. Eu que agradeço, senhores. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco de futebol americano, sobre essa estrutura, sobre esse projeto que a gente vem idealizando.
E assim, quando a gente for fazer a inauguração, vou enviar um convite para vocês. Espero que vocês venham aqui cobrir aqui, pelo menos, o lançamento desse passo grandioso que eu acho que é não só para a modalidade esportiva em São Paulo, mas para todo o Brasil. Que depois que lancei isso para a mídia, muita gente de outras federações e de outras regiões do país nos procuraram para tentar entender como a gente fez. Então, a gente acredita que sempre tem que alguém fazer primeiro para depois as pessoas correrem atrás. Então, isso aí deu um start em muitas pessoas e muitas organizações para correrem atrás, e isso me deixa feliz, porque é bastante gente pensando aí em criar polos para o futebol americano nacional, e isso hoje pode ser que não seja vislumbrado, mas daqui 50 anos, tudo isso que a gente vai deixar de legado vai fazer muita diferença no esporte e na vida das pessoas que praticarem esse esporte maravilhoso que é o futebol americano. Obrigado, Riffel, obrigado, Uber, obrigado aí às pessoas que nos acompanharam, e quem tiver perguntas aí, pode mandar para o pessoal, que o pessoal me encaminha e eu terei o maior prazer em responder. Valeu e vai futebol americano!